Olá, como estamos? Pô, foi um dia amarradinho, mas teve gente que ganhou muito dinheiro hoje, inclusive lá no grupo lá do Garrett, lá, recomendo demais seguir, hein? E principalmente entrar no grupo do WhatsApp. Porra, teve uma mina ali que fez 11 conto hoje. Impressionante. Mas, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vamos, principalmente, para as notícias de amanhã. Sim, bastante notícia, hein? Relatório trimestral de inflação às 8 horas da manhã. Temos IPCA 15 mensal e o acumulado de 12 meses às 9 horas. Abertura do nosso mercado. 9h30 temos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Aí não dá nada. 17h30, balanço patrimonial do Federal Reserve. Não vamos mais estar aqui, a gente só opera pela manhã. Então vamos ter atenção aí tocando a questão desta, tá? Principalmente as notícias sobre a guerra dos Estados Unidos e Irã, pra ver se vai chegar num acordo mesmo, ou o Trump tá negociando sozinho. Até tem uma imagem aqui muito interessante da negociação com o Irã. Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Dá uma olhada. Tá buscando um movimento medido. Barbaridade. Que dia foi esse? Que tiro foi esse, meu amigo? Que tiro foi esse? Bom, nós temos uma mudança aqui da característica do preço. Bom, primeiramente, tá, pessoal? Se vocês não sabem do que eu estou falando aqui, recomendo demais. Se você tiver uma base sobre o day trade, sobre ações, sobre futuros, sobre a bolsa, sobre renda variável, pode ir para esse videozinho aqui, que esse videozinho aqui mostra aprenda o fundamental dessa técnica. Que técnica? Essa técnica, ela é conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James, que são Crown Reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Tendo essa confluência a gente vai operar. Se você já tem a base, vai nesse videozinho do Aprenda o Fundamental. Se você não tem a base, quer começar do zero, procura a minha playlist Como se tornar um trader. E assista essa playlist. Eu falo um monte de coisa ali sobre mental, sobre criar sua constituição de trading, como é que funciona a bolsa brasileira, o que tu tem que fazer para operar como pessoa física. Vale muito. Então, neste ponto aqui, nós temos um movimento medido que nós falamos ontem, né? Deixa eu só abrir aqui o meu pincelzinho de rascunho. É importante. Então aqui, nós tínhamos mapeado uma perna de movimento medido. A primeira perna é sempre relativa à terceira proporcional. Então, teria aquele alvo ali. Não foi hoje, tá muito torto. Isso aqui é uma geração de liquidez para fazer um grande movimento. E dentro deste ponto aqui, a gente já pode observar que a mudança da característica do preço, quando quebrou essa estrutura aqui, o BOS é o Break of Structure, a mudança da característica do preço é o Change of Character, sim, tudo em inglês porque eu amo a língua, eu aprendi em inglês. Quebra essa estrutura, a mudança da característica do preço vai passar a ser aqui, porque este é o último pivô validado. E ele quebrando essa estrutura nessa altura aqui, ele dá prosseguimento a esse movimento. Muita atenção ao cruzamento da média. Pode ser um indicativo, média de 200 aqui, tá pessoal? Média de 200 exponencial, média de 21 exponencial. O cruzamento dessa média pode indicar duas coisas, um movimento de tendência muito forte para o alto ou uma violinada, uma virada ao contrário para um reteste de fundo. É isso. É 8 ou 80. Eu enxergo um movimento muito bom aqui. Muito bom. E assim, o mercado estava totalmente desbalanceado. Deixa eu ver como é que ele encerrou. O nosso suco de mini índice é torto. Tudo pro alto, beleza? Mas olha esses candles diários aqui, principalmente dos bancos aqui, os principais bancos, a Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tudo torto. Olha a Vale, torto. Olha a Petro tentando empurrar. Não recomendo. Vamos para o diário. O diário tá lá, ó, elegante que só, muito elegante. Realmente segurou no suporte bate-fofo. Cara, tem um alvo muito bom para ele fechar esse gap e retestar esse topo do ano. Tava lindo, leve e solto. Com fome. Porcaria, com cerveja. Sou desse. Vamos só voltar aqui. Pra ajustar esse cara aqui. E depois, quando eu baixar pra Tix, a gente tem que ter o alvo certinho desse movimento. Deixa eu ver. Tá bem certo, né? Então, temos um movimento medido para tentar buscar esse alvo aqui. Além do movimento medido, nós temos também totalmente direcional para compra, né? Esse gap, eu já falei isso, tem 3,7k de pontos para jogo. Então, se ele fecha esse movimento medido, ele pode tentar uma pedrada para cá. Sabe por quê? Porque ele fez isso aqui de uma vez só. Ele caiu, acho que 8 mil pontos direcionais ou 5 mil pontos. Então, ele pode recuperar esses 3 mil pontos de uma vez só também. Tá? Comprador. 60 minutos comprador. Não tem mais o que falar. Se perder essa região aqui, ele muda a característica do preço e passa a ser vendedor. E a gente tenta atacar na venda para chegar próximo desse order block, próximo dessa regiãozinha que eu já tinha falado, que seria uma regiãozinha de suporte criado, né? Ele nem fez isso. Tá gerando liquidez para fazer um grande movimento, para cima ou para baixo. Mas vai fazer. Ou amanhã, ou sexta. Não sei se vai ser amanhã. Bom, vamos para os 25, meu amante quis. 20.
Tchau. Aí ele, gracioso. É bom uma cervejinha. Bom, vamos afastar aqui pra gente observar que caso ele queira retornar para aquele range, o que é o range? O range é o magnético, né? De novo, se você não sabe nada do que eu estou falando, aprenda o fundamental lá na minha página do YouTube, o principal vídeo que tem ali. Ou, se quiser começar do zero, vai na playlist Como Se Tornar um Trader e assista aquela playlist várias vezes se precisar, cara. Aquilo ali é um compilado de 5 anos de estudo, viu? Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Quantos stops eu tomei nessa vida até começar a ter lucro. Eu só me ralei. Então, esse é o magnético. Caso ele queira retornar ao range, fazer uma visita a ele, tentar cruzar, a gente tem um parâmetro para rotação desse pêndulo, né? Então, geralmente o que ele anda para cima, ele anda para baixo. E uma potência muito forte. E eu acredito ainda que aqui tem uma região de suporte muito boa. Se ele segurar aqui, beleza, ainda vai ter risco. O ideal é que ele viesse até essa regiãozinha aqui assim, ó, acima do range, e fizesse exatamente um pivô aí. Porque daí ele nega a entrada do range e dá indício de que efetivamente ele vem pro alto. Tudo que ele fez aqui foi gerar liquidez, ó. Tá vendo? Isso aqui foi o dia inteiro, cara. Me explica como que a gente consegue operar um negócio desses aqui. Tem risco? Cara, tem muito risco operar isso aqui. E aí a gente tem que ficar de olho, primeiro, o movimento medido que pode se completar, porque daí assim, ó, isso aqui acontece muito rápido, tá? Ele gerou a liquidez, ele tá num range eterno de uma mente sem lembranças aqui, sem direção alguma. Daí, porra, ele abre num gap de alta, isso aqui seria o pior cenário, fecha o movimento medido e capota. Aí nos quebrou as pernas. Ele volta pra dentro do range, vai fazer todo o balaio de gato. Então a ideia aqui é que ele faça o contrário disso. Ó? A ideia aqui, ó, bem aqui, ó, que seria o ideal. A ideia aqui seria abrir um gap de baixa, passar a primeira hora aí da manhã antes de abrir o à vista capotando, fazendo aqueles pullback monstruoso dele, mas capotando pra chegar até aqui. Chegando aqui nessa região aqui, onde tem o range, aí seria legal ele começar a virar próximo das 10 ou pós 10 horas da manhã. A gente pegar esse movimento pra cima. Pegar o sentido de mercado. Porque daí se ele resolve fazer a rotação desse range aqui, a gente tem um puta de um movimento pra entrar comprado. Entendeu? Mesmo que ele reteste isso aqui e capote, pelo menos aqui a gente tá num baita lucro. Se ele tentar cruzar, aí a gente tem a confluência dos 60 minutos. Qual é o ruim disso? E sempre vai ter um problema. O problema é que ele vai mudar a característica do preço. Aí, mudando a característica do preço, se ele faz um movimento muito direcional mudando a característica do preço e perde essa história com muita facilidade, aí ele faz a quebra da estrutura, mudando a característica do preço em cima dos 60 minutos. Aí nos quebra as pernas. E daí sim ele pode fazer um movimento muito direcional da venda. Mas isso aí é a vida. Quanto mais próximo fica a quebra da estrutura, como tá aqui, mais perigoso fica. Tu praticamente tá comprando o topo. Ele precisa de um pullback. O problema é que um pullback de respeito aí, ele vai violar a mudança da característica do preço e passar a ser vendedor nos 60 minutos. Aí nos quebra as pernas, porque daí a gente observa principalmente 60 minutos e o diário para ver um sentido de mercado mais a longo prazo, né? E a gente baixa para TIX para procurar o quê? Volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Essa é a razão de nós operarmos em TIX, entendeu? A gente procura a entrada ali. Se ele faz esse tipo de movimento, aí nos dá uma quebrada. Quando ele tá fazendo essa forma espremida de movimento de preço, isso não é bom, porque ele tá gerando liquidez para fazer alguma coisa. Para que lado? Cara, a gente não sabe, cara. A gente não sabe. É um reloginho de 1h25, entendeu? Pode vir pra cá ou pode ir pra baixo. E aí nos quebra as pernas. Não sabe pra onde ele vai. Teoricamente deveria ir pro alto, mas por enquanto, indecisão. E muito mais atenção no final do mês, né, cara? No final do mês ele pode entregar, ele pode te tomar todo o dinheirinho que tu suou pra pegar, entendeu? Hoje eu não fiz nada. Eu não me senti seguro pra fazer a operação. Tudo que ele fazia, ele me quebrava as pernas. Quer ver aqui? Eu vou mostrar o mapeamento aqui das entradas minhas, ó. Ó. Dá uma olhada no mapeamento. Vamos baixar pra 10 mil ticks, que é onde eu efetivamente procura as entradas. Vamos tentar pegar todo o movimento do dia, ó. Abre o mercado, né? Vislumbrando ali, analisando o dia anterior, ó, que já foi uma pedrada, né? Muda a característica do preço, né? Nesse ponto aqui, ó, ele quebra a estrutura, que seria a mudança da característica do preço. O cara vai lá no alto, quebra a estrutura, passa pra cá a mudança da característica do preço. Ele vai lá, muda ela, vira pra um lado, vira pro outro, dá uma olhada nisso, vira pro outro. Toda vez que ele faz a quebra da estrutura pra mudar a característica do preço, ele violina e vai pra baixo e gera liquidez, tá vendo? Ele vai pra cima, vem vendendo, ele vai lá e te limpa. Vem comprando, ele vai lá e te limpa. Vem comprando, ele vai lá e te limpa. Esse aqui foi o melhor movimento. O Garrett pegou esse movimento aqui, tá vendo? Esse aqui, na real, esse aqui foi o melhor movimento, mas dá uma olhada. Faz um puta de um movimento, né? Olha onde ele muda a característica do preço e onde ele quebra a estrutura. Olha a altura disso aqui, cara. Isso aqui tem nem sei quantos mil pontos de stop aqui. Se tu quiser usar um stop aqui, ó, 500 e poucos pontos, ou 1000 pontos de stop num lugar mais seguro. E olha o que ele faz assim que ele dá a entrada no negócio. Anda 800 pontos pra cima e volta
900 pontos. Porra, como é que tu vai ganhar dinheiro com isso de uma forma segura? Impossível. Por isso que eu fiquei de fora. E ele passou o dia inteiro fazendo isso. Então, trabalha com scalp, vai abrir 200 mil operações pra suar, pra terminar o dia com dor de cabeça. Tô fora. Tô muito fora. Muito fora. Então aqui é sentar nas mãos, cara. Sentar nas mãos e tentar encontrar, cara, uma região melhor pra ser um comprador. Aí, teria que buscar a venda. Isso que é real. E aí quando chegar nessas regiões aqui, assim, ó. Aí tu procura por compra. Mas até ali é venda, infelizmente. Regiões de compra aqui, ó. Compra fraca, compra boa. Aqui, venda. Contra o sentido de mercado extremamente perigoso. Final de mês, cautela. Vamos para os 60 minutos, mini dólar. Olha o dólar. Por incrível que pareça, o dólar fez um movimento melhor, né? Vou dar uma olhada aqui, porque eu não me lembro mais o que eu tinha mapeado aqui. Quebrou a estrutura. Quando a mudança da característica do preço fica mais alto, mais baixo. Estrutura, tá? Quebrou a estrutura. Último pivô validado vem pra cá. Teoricamente eu deveria seguir quebrando a estrutura pra voltar pra dentro do range, do canal de baixa. Fazer as nossas mudanças aqui. Nossa característica do preço passa pra cá, ele quebrou essa estrutura. Pra dar prosseguimento ele segue aqui. Só que essa violinada aqui dele rompeu a mudança da característica do preço e deu indícios de que ele tá tentando ser comprador. Média de 200, média de 21 enroscada, tá vendo? Sambando na cara da sociedade do canal, tem um gap lá em cima. E o gap tá aberto, igual do índice, pro mesmo lado do índice. Vamos ver o diário pra ver se nos dá um sinal melhor. Barbaridade, rapaz! Puta que telespa! Não ajuda, cara! Aqui, ó. O que tu acha desse movimento? Eia, porra, esse movimento é sinistro. Mas perdeu, né? Só que isso não quer dizer nada. Ele vem aqui, ó, faz isso aqui, toma, fecha o gap. Toma, vai lá naquele topo. Opa, poltergeist. Não quer dizer nada isso aqui. Isso aqui é só violination. Segue vendedor, né? Olha a altura da média de 200. Olha a média de 200 apontando para baixo. Média de 21 lateralizada. Aquele range do diário que a gente tá mapeando esse maldito. Tentando adentrar o range de novo. Tentando fazer essa rotação de qualquer maneira. Ele quer fazer esse movimento. Ele busca fazer esse movimento. Ele quer muito. Será que vai fazer? Aqui ele fecha o gap. Tem outro gap aberto mais alto ainda, 5,57. Muito difícil chegar lá, mas uma hora chega. Vendedor. 60 minutos, cara, indeciso. Tá tentando entrar nesse canal de baixa. Por enquanto, tá se mantendo fora dele, ó. Em cima dele, na real. Talvez tenha um ajuste. Você vai pro Photoshop. Vamos para os 5 mil amatiques. $1.000. Olha aí. Olha que amigão. Olha que amigãozão. Tá vendo onde ele muda a característica do preço para ser comprador? E onde ele dá prosseguimento à venda? Tá vendo que tá muito parecido com o índice? Tá vendo a geração de liquidez para fazer o movimento? Na live eu cheguei a falar aqui, ó. Esse ponto aqui do range, ó. Um provável range aqui, ó. Do diário, cadê? Foi lá embaixo, ó. Olha a confluência que chatinha. Ele pode fazer esse movimento pro alto. Isso não é bom. Não é bom. Aí o índice capota. O dólar é a mesma coisa. Pode ver aqui, ó. Mapeei todas as entradas dele. Tá, vamos continuar aqui. Tivemos um probleminha aí, térmico aí, não sei o que aconteceu. Windows, né? Windows lixo, né? Windows loser, né? Odeio Windows, mas... Porra, o Profit no Mac, eu não consegui me adaptar e... Tem que ser aqui mesmo, pode ser. Eu mapeei todas essas entradas aqui, ó. Ele gerou essa liquidez, ele pode fazer a rotação aqui. Talvez faça a rotação, não sei. Eu tava estipulando que a rotação fosse... Isso aqui fosse um range. Do que ele andou pra baixo, ele poderia andar proporcionalmente pra cima. Se vai fazer, não sei. Tá propício pra fazer esse movimento aqui, uma compensação. Tá gerando a liquidez assim como o índice. A mesma coisa, mesmo movimento, mesma coisa. Várias violinadas. O movimento mais direcional foi esse aqui, ó. Quase meio-dia. Mesmo assim, perigosíssimo. O que a gente pode procurar aqui? Quase mudou a característica do preço pra ser comprador de novo, né, cara? Eu tava estipulando aqui, assim como o índice, ó, essa rotação de pêndulo. E aí ele tentou cruzar, olha que sacanagem. Tentou cruzar, veio aqui, tentou escapar, tentou cruzar, escapou. Foi lá em cima. Pode ser uma trap? Pode dar um movimento direcional pra poder compensar esse pêndulo aqui pra baixo. Seria fantástico, 5,15, falamos sobre esse alvo. Se ele vai fazer... Tá gerando liquidez, tá indeciso, não tem muita confluência, ele tá torto, tá empenado. Ele tá tentando voltar pro canal de baixo do diário, do 60 minutos ali, é o que a gente queria, né? Sei, o último movimento aqui dele foi a quebra da estrutura. Quebrou a estrutura, tentou um ataque pro alto. Mudança da característica do preço tá aqui. Então, caso ele abra num gap de baixa, seria interessantíssimo. Na verdade, assim, ó, aqui, o legal mesmo dele, essa primeira hora da manhã, antes de abrir o à vista, seria um gap de alta. Abre um gap de alta, bem devagarinho, sem muito volume financeiro, tenta subir, muda a característica do preço, faz um pullback, volta para dentro do range. E a gente faz uma entrada aqui, utilizando a técnica de 2 tentativas falhadas, ou crown reversal, ou bull trap. Atrai compradores e vende num solavanco só. Aí a gente tem um alvo para rotação do pêndulo, principalmente
cruzamento do range, então quando chegar aqui a gente já tem que estar com a operação protegida. Quando chegar nesse fundo também, e a gente pode deixar um runner pra ir lá, nessa rotação aqui, ó. Tudo que ele andou pra cima, ele anda pra baixo. Mas pra isso tem que ter volume financeiro, ele tem que liberar o movimento. Eu já vi várias vezes o mercado ficar assim dessa forma aqui, não sair daqui, cara, ficar torto dessa maneira, durante 3, 4 dias, às vezes 5 dias, até fechar o mês. Então muita atenção, final do mês, perigosíssimo operar. Eu estaria com muita cautela. Como estou com 111% de lucro sobre minha garantia, lucro líquido, taxas pagas. Tu acha que eu vou operar isso aqui se não me der um sinal muito bom amanhã? Não vou. Ficar olhando, espalitando os dentes, dizendo hahaha, hihihi, não vou entrar e não vou perder dinheiro. É isso que eu tenho pra falar. Te peço cordialmente, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço também lives, segunda a sexta, após meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer na parte da manhã. Por que na parte da manhã? Porque na parte da manhã é que tem volume financeiro. Raras são as vezes que não faz nada na parte da manhã e de tarde ele faz um movimento direcional. Se não faz nada na parte da manhã, na parte da tarde ele vai te limpar e rapar a tua conta. Nós temos que entender que não é sobre estar certo. Mesmo que a gente faça essas projeções e crie expectativas no próximo dia, não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Outra frase impactante. O mercado tem um limite para te entregar de lucro por dia. Mas ele não tem um limite para limpar tua conta. O limite é quebrar tua conta e ir até o fundo do poço. Então, muita atenção. Se você perdeu um movimento muito direcional, muito legal, e você teve medo e não quis abrir uma operação, amigo, deixa para o próximo dia. Haverão outros dias. Você perdeu a janela para ganhar dinheiro nesse dia. Aceita. Teve medo, não soube operar, entrou ao contrário, não quis inverter o jogo. Aceita. Gerenciamento de risco. Sempre. Principalmente no final do mês. Obrigado. Beijo. Tenha uma excelente noite. Ótimos trades amanhã. Tchau.